Mano, boa noite. Eu queria te perguntar também especificamente sobre a situação do Edenilson, mas principalmente esses jogadores que vêm de um tempo sendo mais criticados pelo torcedor. Tem o exemplo do Edenilson, o Dourado, o Moisés, que hoje retornou de lesão e depois de um longo período parado. Como que você tem tratado nesses últimos dias com esses jogadores que em determinado momento foram lideranças técnicas também dentro de campo, vinham de um longo período também sem atuar de uma maneira positiva, pelo menos para o torcedor, e hoje tem o caso do Edenilson, que fez 2 gols e foi o grande destaque da partida? Bom, acredito muito na qualidade dos grandes jogadores que temos, e eles sabem disso. O Edenilson, tivemos uma conversa muito antes, né, da marcação dos 2 gols hoje. E prometi dar a eles um coletivo de equipe capaz de sustentá-los individualmente para que eles eventualmente tivessem destaque esse ou aquele, que para nós não é o mais importante, mas que aconteça isso naturalmente, mas só a partir de um coletivo forte, de um time organizado, de um time com preparação para sustentar tudo isso. Aí eu tenho certeza que eles vão poder entrar, seja em que jogo for, e poder ter segurança para jogar bem, né? Esse é o papel principal do treinador, para poder tirar o melhor de cada jogador que ele tem no seu elenco. Isso vai acontecer com os mais destacados, e que nesse momento não conseguiam mais fazer isso, porque a equipe havia caído como equipe. Isso vai acontecer com os mais jovens, que também vão entrar. Hoje Estevão já entrou melhor, né? Então, daqui a pouco teremos o Lucas, daqui a pouco teremos outros jogadores jovens. Porque é assim que eu enxergo o futebol, e assim sempre fiz por onde passei, tá? Acredito muito nos jogadores que são formados no clube. Acho que eles, por todo o investimento que é feito na formação, naturalmente vão chegar e poder dar a sua contribuição, e nós vamos poder completar o seu desenvolvimento como atleta. Mas o mais importante é que depois disso voltamos a vencer. Essas vitórias vão dando uma sustentação maior para tudo isso que nós estamos falando. As coisas estavam funcionando bem, estávamos criando bastante, estávamos chegando bastante, mas tinha escapado as vitórias nas últimas rodadas. O que eu disse a ele que eles continuássemos fazendo bem o que estávamos fazendo, que as coisas voltariam a sorrir, como foi hoje, um jogo importante, um jogo decisivo, que não tinha como adiar essa vitória, e a equipe respondeu bem. Mano, nessa construção de coletivo que você citou, parece que tu encontraste uma base de meio campo, Dourado, Edenilson, Depena, com funções diferentes. E a gente tem visto o Depena mais centralizado, talvez, do que ele fazia a função quando tu chegastes aqui, e o Edenilson sendo um cara que fica mais solto pelo lado do campo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse movimento, de que maneira o Depena complementa o Edenilson e o Edenilson complementa o Depena nessa alternância de movimentos que a gente viu nos últimos jogos. Bom, para que Edenilson continue a fazer o que sempre fez, chegar muitas vezes à frente, como chega, tem que haver um equilíbrio na outra parte, no outro lado do campo, né? Porque não tem jeito, se você chega, nem sempre você consegue recompor. E quem está chegando com força, não pode ter a preocupação de logo voltar para marcar, porque aí você não faz nenhuma coisa bem nem outra. E a sustentação para o Edenilson poder fazer isso com essa tranquilidade passou a ser o Pena do outro lado, tem equilibrado bem. É um jogador que a gente não tinha ideia que ele podia fazer tão bem essa função, né? Fizemos uma escolha no primeiro jogo que dirigi diante do Fluminense, mas agora está já evoluindo na função, né? Hoje entrou até um pouco desgastado, já desde o início do jogo, e por isso a retirada dele, e até para também já colocar o Lisieiro na mesma ideia, que também é um jogador que pode fazer bem essa função. E aí nós vamos dando funções para os jogadores que estão no elenco. A ideia é montar uma equipe que aproveite melhor a característica que eles todos têm.
Então, quando o Depena não puder, vamos ter um jogador que também possa fazer isso. E quando o Edenilson não tiver, teremos um jogador que também vai fazer o corredor para que a equipe consiga se manter perdendo jogadores importantes, mas sem cair o rendimento. Porque não é possível cair rendimento, todos os jogos são importantes, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos, não tem rodada que vale menos do que a outra, e vamos ter um jogo decisivo na semana que vem, provavelmente, pela Sul-Americana, então todos os jogos têm muita importância, nós temos que ter um grupo de jogadores sustentado por uma ideia de jogo clara, que permita que eles rendam bem, e por isso eu acredito que Edenilson voltou também a render melhor. É um jogador que sempre jogou dessa forma, né? Então a gente quis resgatar isso. É um dos jogadores importantes do elenco. E os importantes é que vão dando uma sustentação nos momentos decisivos, voltam a ser decisivos nos momentos importantes, e a equipe precisa disso. Mano, hoje, ao contrário das últimas partidas, a equipe fez gols e não tomou. Teve 2 tempos parecidos, com intensidade, volume, efetividade, conclusões a gol. Dá para se dizer que foi um jogo equilibrado e está satisfeito com esse equilíbrio, ou você acha que tem alguma coisinha ainda que tem que corrigir? Não, nós começamos a crescer. Eu gosto desse equilíbrio porque isso vai dando confiança para todo mundo, né? Sem dúvida nenhuma, você marca gols, não toma gols, vence a partida, então esse é o ideal. E já mantivemos um rendimento parecido, hoje trabalhamos dos 2 lados também do campo, mais equilibrado, saímos atacando muito pela direita, construindo jogadas pela direita, em alguns jogos fazíamos isso muito pela esquerda, então queríamos equilibrar, a equipe vai se equilibrando porque nós vamos evoluindo. Mas temos um caminho longo pela frente, não temos ilusão. Mas o mais importante é que você já consegue fazer rendimento contra o líder do campeonato, você já consegue fazer rendimento contra a equipe da Sul-Americana, que era o grande concorrente da chave quando iniciou a disputa. Então vai se estabelecendo um outro patamar de rendimento. E é isso que temos que ter. Mas me deixa muito contente, sim. Mano, coletivamente já falou que gostou muito do desempenho do Inter, e individualmente não tem como tirar do Edenilson o destaque, tanto que recebeu o prêmio de melhor em campo. Mas tanto quanto o Edenilson, acho que foi unanimidade o que jogou o Wanderson. Gostaria que falasse um pouco desse jogador, a função que encontrou para ele, a liberdade que ele tem para se locomover ao longo do campo, mas também a responsabilidade defensiva dele. O Edenilson foi realmente o destaque, porque quase fez 3 gols, né, ainda, né? Ia ser um pouco demais, eu acho. Ia me causar uns cabelos brancos a mais, porque depois ia querer só atacar e isso ia dar problema. Então, melhor 2, tá bom. Wanderson tem crescido a cada jogo, né? Essa é também uma etapa de conhecimento dos jogadores, de ver como evoluem com novas orientações, com um posicionamento às vezes um pouco diferente do que fazia. Mas Wanderson é um jogador que para o treinador e para as equipes tem um valor muito grande, que é um jogador de beirada que entra na área, quando a jogada se desenha do lado oposto, né? A gente briga muitas vezes para o jogador da beirada gostar de vir aí, porque precisamos dos gols também do jogador de lá. E isso tem um valor muito grande para qualquer equipe. Tem drible, transpõe a marcação, né? Mas o futebol cobra o preço tático de todo mundo, né? Às vezes nós podemos compensar com Pena fazendo a cobertura aí do lado, para ele não precisar voltar tanto. Mas às vezes o adversário te leva para o outro lado, não dá tempo do Pena chegar, então ele volta e eu acho que está indo bem. Já está conseguindo terminar os jogos, os primeiros foram mais difíceis, estava tempo sem jogar. Então tem um valor bastante grande para a equipe já, assim como os outros jogadores. Eu não tenho reclamação nenhuma do comprometimento tático, porque acho que isso é fundamental. Boa noite.